Mineração? Aqui não! Mineração? Aqui não! Boa tarde, galera. A gente está agora online com a live do Terra Sempre Viva. A gente sempre comenta aqui que nem deveríamos estar discutindo a possibilidade de uma volta da mineração do lado do terceiro maior parque em área urbana do país, que é o Serra da Rola Moça. Mas, infelizmente, a gente está nesse momento tentando travar essa luta tanto contra essas ameaças das minerações, que a gente vê que, inclusive, é um projeto mais amplo do que apenas uma mina só, como às vezes é colocado. E ninguém melhor para falar de todas essas questões como a Lenice, que é a nossa companheira também de luta aqui no Movimento Serra Sempre Viva, que também visitou Caldas, e que pode trazer para a gente um panorama muito importante para todo esse contexto. Obrigada, Lenice. Bem, eu estava ouvindo aqui o Daniel falar que a mineração lá em Caldas tem em torno de 35 anos, né, Daniel? Então, aí eu fiquei pensando, a gente está aí com uma diferença aqui na região, porque nós temos mais de 300 anos de mineração aqui na nossa região, né? A Serra do Rola Moça, ela faz parte, né, desse grande conjunto, vamos dizer assim, de montanhas que a gente chama de Sinclinal Moeda ou Serra da Moeda. E ela, na verdade, traz histórias, né, de mineração de vários tipos, desde as primeiras, né, a exploração do ouro, né, de aluvião, nos córregos, nos leitos dos córregos, até a Grupiara, quando começam a desmontar as montanhas, aí tem um momento que tem um grande desmatamento das matas ciliares, abertura de galerias, desvio de rios, inúmeros soterramentos. Então, nós temos aqui, na região que a gente chama de Centro Mineiro, né, no quadrilátero, que eles chamam de ferrífero, mas que é claramente, né, o quadrilátero aquífero, a nossa caixa d'água, conforme o vídeo que foi passado na abertura, né, dessa live. Então, nós temos um território já muito degradado. Nós temos um território completamente desestruturado do ponto de vista ambiental, em função desse histórico de degradação ambiental causado pela mineração desde o fim do século XVII, na verdade, e início do século XVIII, em várias localidades, inclusive aqui na região da Serra do Rola Moça. Então, só para vocês terem uma ideia, fazendo alguns projetos, alguns trabalhos de consultoria ambiental, patrimonial, que eu desenvolvo há muito tempo, e muitos desses trabalhos é importante comentar em parceria com o meu colega Henrique Piló, nós mapeamos inúmeros lugares de memória aqui na Serra do Rola Moça e também na Serra da Moeda, envolvendo o vale, o alto e médio vale do Paraopeba, onde nós identificamos sítios arqueológicos de mineração do século XVIII. Só para vocês terem uma ideia, no vale do córrego Catarina,
aqui na região da Serra do Rola Moça, no distrito de Casa Branca, Brumadinho, nós identificamos uma sequência, né, de estruturas de mineração que possivelmente foi da bandeira de Borba Gato. Então, nós estamos falando, gente, de um território extremamente penalizado e que foi sucessivamente ampliando o nível de exploração, né? Foi entrando nas entranhas, né, do solo para retirar, no caso, os veios de ouro, posteriormente, né, o minério de ferro também. Eu queria dar um exemplo que eu acho que é muito importante, que muitas das vezes nós achamos aqui na região da Serra do Rola Moça cavernas no minério de ferro que eram desconhecidas até o início do século XXI, até em torno de 2004, 2005, cavernas no minério de ferro, quer dizer, na litologia do minério de ferro, que nós não sabíamos realmente que esses ambientes tinham sido ocupados no período pré-colonial pelos nossos povos indígenas. Nós já conhecíamos inúmeras cavernas, né, gente? Claro, em Minas Gerais, em outras bases litológicas, como calcário, granito, enfim, quartzito, mas a arqueologia, né, não conhecia, né, esse horizonte, vamos dizer assim, esse ambiente cavernícola na litologia ferruginosa, nesses ambientes. O que significa que a mineração ela foi avançando e destruindo uma série de cenários, de paisagens originais, primitivas, e que a pesquisa é muito mais lenta e que muito foi perdido. E agora, somente alguns poucos decênios, a gente tem mapeado esse universo maravilhoso e a gente tem feito uma série de compreensões de como era a paisagem no passado, anterior a estas atividades minerárias. E curioso que olhando e trabalhando, mapeando as partes baixas do Vale do Paraopeba, incluindo Ibirité, Brumadinho, Sarzedo, essa região que nós estamos falando aqui, né? Há uma série de sítios, né? À beira, nos terraços do Paraopeba, que foram acampamentos de aldeões, né? Eu não vou entrar em detalhes tecnológicos, enfim, mas aldeamentos indígenas de grupos Gs que eram horticultores, agricultores, né? E que criaram então suas grandes aldeias. E as pesquisas, a gente avançou um pouco, deve ter em torno de 1000 anos a 1500 anos, esses aldeamentos, tá? Esses sítios. Então, você vê que nós temos um panorama muito interessante, ainda que restrito e muito recente, de que nós tivemos aqui, nesse espaço, sítios arqueológicos de agricultores, né, primitivos, artesãos, e que eles utilizavam, né, essas cavernas nas partes altas das serras para coleta de matéria-prima, né, para produzir seus instrumentos de pedra. Muitos desses paredões que nós temos aqui no alto da Serra da Moeda têm pinturas rupestres. E o que ocorre? O nosso inventário, o nosso mapeamento é muito mais recente. Então, a gente tem a impressão de que muita coisa, do ponto de vista patrimonial, já foi destruída ou está por ser destruída, porque o avanço da mineração, ele está, né, comprometendo o conhecimento da biodiversidade dessa nossa região, né? E interessante que mesmo com a mineração no século XVIII, XIX, e vários núcleos mineradores que se instalaram aqui nessa região, essa área do Paraopeba,
essa região da Serra do Rola Moça, sobretudo, do nosso lado, ela tem historicamente uma vocação agrícola. Então, ela continua a vocação agrícola. Né? Os pescadores artesanais, os agricultores artesanais aqui estavam instalados. Então, a gente vê inúmeros relatos que essa região aqui de Birité, que se chamava Vargem do Pantana, as zonas baixas, né, da região de Brumadinho, Sarzedo, eram zonas de produção de alimentos para abastecer os núcleos mineradores, como Ouro Preto, Mariana, Sabará. Então, existe um histórico, né? E, claro, existiram zonas, pequenas áreas, né, de mineração, tanto oficiais, com datas oficiais, quanto mineração clandestina. E não é à toa, gente, que a grande tragédia, várias tragédias já aconteceram, mas a grande tragédia primeira que aconteceu foi em Mariana. Por quê? Porque lá foram um dos primeiros núcleos mineradores do estado de Minas Gerais. Lembremos que Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais. Não é à toa que foi lá a grande tragédia socioambiental que comprometeu o vale todo do Rio Doce. Não é? E a segunda grande tragédia ambiental aconteceu em Brumadinho, exatamente numa zona, historicamente, como eu falei da Catarina, vocês se lembram? O Vale da Catarina é próximo ao Vale do Córrego do Feijão. É uma zona historicamente, né, de mineração. Isso significa que estes territórios aqui são degradados e chegou num limite de exaustão ambiental. E isso tem que ser levado em conta quando a gente levanta a bandeira de que Birité, a gente quer um território livre de mineração. Simplesmente porque que esse território também não suporta mais essa atividade. Fora a questão da biodiversidade, que eu dei o exemplo da arqueologia, mas enfim, quantas espécies a gente perdeu, né? Espécies raras, únicas, que foram destruídas ao longo dos últimos 3 séculos, que poderiam hoje ser a solução para inúmeras, né, doenças, né? Podiam produzir inúmeros remédios, inúmeras curas. Então, esse desequilíbrio socioambiental que tem sido causado nos últimos anos pela mineração aqui na região, e agora com a possibilidade da escassez hídrica que está batendo a nossa porta, isso é a prova de que nós, né, o judiciário, o Ministério Público, tem que tomar juízo, né, e se posicionar de forma clara de que chega. O limite foi esse, e que a partir de agora nós temos que trabalhar no sentido da reconversão de territórios, de recuperar os territórios, de pensar novas formas, né, de se relacionar com o meio ambiente, de valorizar as culturas tradicionais, muito mais antigas do que nós estamos pensando. Quando eu falei aqui que nós identificamos ao longo do Paraopeba, sobretudo, Rio das Velhas também, sítios arqueológicos pré-históricos de horticultores, né, aldeões, a gente está falando de uma região que tem uma história, tem uma vocação para a agricultura, e que durante o período colonial imperial abasteceu esses núcleos, né, mineradores, com os agricultores familiares, né? Que é uma categoria que não está sendo entendida e valorizada, que está sofrendo muito em função da degradação ambiental. São verdadeiros heróis as famílias de agricultores familiares na região aqui da Serra do Rola Moça, do Capão da Serra, na região de Sarzedo, na região de Brumadinho, que sofreu uma série de danos. Nós são verdadeiros heróis
que precisam de investimento, de incentivo, de valorização. E aí, voltando para os agricultores, para as dezenas, centenas de famílias de agricultores aqui da Serra do Rola Moça, para que a gente possa, né, incentivar a proteção desse patrimônio hídrico, não é possível, né, não é possível, né, que a mineradora Santa Paulina se reinstale aqui. Lembrando que ela já deixou uma cratera horrorosa em plena zona de amortecimento do Parque do Rola Moça. Isso é inaceitável, né? Então é uma coisa tão absurda, parece que o que a gente está falando é um filme de horror, né? Mas a gente está com uma possibilidade absurda, né, de permitir, né, que mais uma vez, né, uma mineradora se instale numa área que já está exaurida, ao lado de mananciais importantíssimos que abastecem a região metropolitana. Já várias fontes de água se secaram, muita coisa já foi destruída. Eu participei do plano de manejo da Serra do Rola Moça em torno de 2007, 2008, quer dizer, e eu falo, o trabalho foi muito centrado dentro dos limites do parque. Não se conhece a zona de amortecimento, tá? A zona de abrangência do Parque do Rola Moça. Não se conhece a biodiversidade do entorno. Isso inclui também a área de Birité e também a área que a mineração Santa Paulina pretende, de forma absurda e oportunista, se apropriar novamente. Lembrando, mas só para fechar, eu acho que eu já falei muito, é que do outro lado aqui, eu estou aqui, gente, eu estou vendo da minha janela, eu estou vendo a serra, está na minha frente. E do outro lado da serra, tá, já é o Córrego do Feijão, já é o município de Brumadinho, já é a mina Córrego do Feijão, de onde foi o epicentro da tragédia crime de Brumadinho. Isso significa que as mineradoras que estão do lado de cá da serra, como a Itaminas, que também é um caso absurdo, e tantas outras que pretendem se reimplantar, já estariam, então, né, se unindo ali num mosaico de destruição ambiental, retomando um pouco daquilo que o Guilherme colocou, né, que é um jogo ali de pequenas e médias mineradoras de irem se unindo e por dentro elas se fazendo uma série de conluios, né, para poder expandir e dominar territórios. E isso a gente não quer aqui em Birité e não quer na região da Serra do Rola Moça. Que aula de história, que aula ambiental, que aula antropológica que a Lenice traz para a gente. Me fez pensar várias coisas aqui. A gente que cresceu nessa região e que já foi em várias cavernas, ouviu várias histórias. Às vezes você entra num lugar assim, eu já passou na minha cabeça de entrar, por exemplo, tem uma caverna muito próximo da Santa Paulina, que eu já entrei lá dentro e fiquei olhando e pensei assim, será que no passado algum povo que habitou essa terra já usou esse espaço para descanso, para se proteger da chuva ou algo do tipo assim? E como a gente tem tão pouca informação a respeito dessas questões assim, chocam a gente, né? Porque fala da nossa história que foi nos tirada, assim, que não querem que a gente resgate, né? Tem até aquela escola de samba, eu acho que era até a Beija-Flor, que trazia no enredo dela histórias para fazer gente grande dormir, que tentava fazer com que o povo esquecesse que a sua história é uma história de luta, de resistência, porque assim o povo poderia se tornar mais fácil um povo pacífico, porque acharia que toda a história da sociedade brasileira foi uma história de quem abaixou a cabeça, sendo que nunca foi assim, teve muita resistência, e às vezes tão perto da gente, uma história tão riquíssima, e a gente não conhece. Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer, morreu debaixo da lama, morreu debaixo
debaixo do trem. Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher. Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. E pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor. São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas, sobrevivendo, sentindo tristeza e dor. Quem nunca viu a sorte pensar que ela não